Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Luísa e estamos de volta aqui com as nossas dicas. Depois de uma pequena pausa aí nas nossas gravações, temos um bom motivo, aliás, um excelente motivo, né? O Ricardo chegou, então entre uma fralda e outra, entre uma soneca e outra, eu volto aqui com os vídeos pra gente trocando ideia, tá legal? Bom, e se você ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, por favor, faça isso agora. Deixa também o seu comentário, seu like, porque o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os usos do Notion no dia a dia, né? Ele foi originado aqui, uma ideia que veio pelos comentários. Então, por favor, se você tem alguma dúvida, gostaria de entender melhor o uso de uma ferramenta que a gente já falou aqui, ou se uma ferramenta nova você quer sugerir, etc., por favor, deixa aqui nos nossos comentários que eu vou adorar trazer essas dicas aqui pra você, tá legal? Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos falar sobre os usos do Notion no dia a dia, beleza? Vamos lá? Preparado? Bora! Bom, pessoal, eu acho que como um bom ponto de partida, não sei se você já conhece o Notion ou não, mas para ficar todo mundo na mesma página, vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? O Notion, ele é uma ferramenta de produtividade. Basicamente, ele vai te ajudar a organizar as tarefas, projetos e as informações importantes no teu dia a dia, tá? Então, basicamente assim, com o Notion você consegue criar listas, fazer anotações, fazer wikis, né? Sabe a Wikipédia? Então, você pode criar a sua Wikipédia, mais ou menos, dentro do Notion, tá? Então, com várias páginas e uma coisa que o pessoal gosta de dizer que é um segundo cérebro, né? Então, você faz as suas anotações, vai deixando tudo ali no seu sistema de organização da forma que você achar melhor, tá? Então, basicamente, assim, é uma ferramenta que é fácil de usar, você consegue personalizar da maneira que você quiser, né? De acordo com as suas necessidades. E no meu caso, né, me ajuda muito a não esquecer de compromissos, porque ele se integra com a minha agenda do Google, então eu posso fazer referências a uma reunião que eu tive, ou, né, arquivar anotações daquela reunião, então fica muito fácil esse tipo de coisa, certo? Sei que tem gente até que usa o Notion para fazer sites, etc, então é o tipo da coisa que é bem fácil de utilizar e muito versátil, tá? Então aqui eu trouxe 5 principais usos do Notion, né, que eu acho que vão, pelo menos para quem tá começando, a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes. E ele tem agora recursos diferentes como automações e botões, uma série de coisas muito legais que com certeza você vai entender como encaixar isso na tua rotina e, claro, né, alavancar aí, otimizar o seu tempo e as suas tarefas com ele, beleza? Vamos entender então os 5 principais usos do Notion no dia a dia. Bora lá? Antes de mais nada, é importante que você crie a sua conta no Notion e baixe no seu computador. Você pode usar também no seu celular. Existe o aplicativo do Notion para Android e também para iOS, beleza? Tem algumas limitações, claro, né? Eu acabo consumindo o Notion no celular para anotações rápidas ou, né, marcar listas, etc. Mas o meu uso mais intenso do Notion acaba sendo no computador mesmo, tá bom? Então fica aí, né, de acordo com a sua rotina. Na minha rotina é assim, talvez na sua seja um pouquinho diferente, beleza? Vamos lá então, depois que você baixou e instalou o Notion, criou sua conta, já pode começar a utilizar, porque é grátis, né? Tem lá os planos diferentes, mas você pode utilizar gratuitamente. Eu uso a conta grátis e tá me atendendo super bem, certo? Bora então, vamos lá. Bom, gente, o primeiro uso que a gente vai ter aqui do Notion nada mais é do que a base dele, né? Listas e anotações. Então você pode criar diferentes checklists, você pode utilizar essas listas de forma independente, né? Como aqueles checkboxes ali, você marca como se fosse uma lista de supermercado. Quando você marca o item, ele fica azulzinho e risca, né? O item lá, ali do ladinho. Você pode fazer anotações simples também, né? Só anotar o conteúdo de uma reunião ou uma ideia que você teve, etc. Como um documento no Word, por exemplo, né? Como a gente fazia lá no início, mas agora você consegue fazer isso com mais recursos dentro do Notion. E outra coisa, você pode criar pastas dentro do seu Notion para que você consiga trazer mais recursos para sua lista. Então, você quer fazer, por exemplo, um diário. Você pode montar um banco de dados, vou mostrar aqui na tela para vocês, né? Uma tabela, basicamente, em que você pode categorizar cada uma das entradas, você pode adicionar essas tags, né, para isso, e a partir daí você vai tendo mais controle, por exemplo, da data em que aquilo foi criado, ou a data da última alteração, quem foi a pessoa que criou. Enfim, você consegue tornar isso, né, uma forma, né, mais complexa de criar suas listas e anotações de uma forma mais organizada, tá? Se você quiser, você pode colocar ícones, né, ou emojis ali para marcar cada página, fica bem versátil esse tipo de coisa, certo?
Isso, toda essa versatilidade para listas e anotações, né, você consegue, né, subindo um degrauzinho com isso tudo, entendendo bem essa fundação, né, esse fundamento do Notion, você pode partir para um segundo momento, que é a criação de projetos. Então, a criação de projetos dentro do Notion é muito bacana porque você consegue ter uma visualização bastante legal dentro das diferentes configurações aqui. Então, eu falei anteriormente, né, das tabelas. Você pode utilizar essas tabelas como cronogramas, porque a tabela é a base de tudo, né? Então, a partir de uma tabela com as propriedades, que a gente vai falar um pouquinho delas, as propriedades funcionam, né, em maneira que você consiga organizar melhor os seus arquivos, as suas páginas dentro do Notion, né? Então você pode, como eu falei, criar tags, usar as datas, né, usuários, enfim, uma infinidade de diferentes propriedades que você cria e pode criar filtros para essas propriedades. Então eu quero ver só as páginas criadas no mês de abril de 2023, beleza? Eu consigo fazer isso. E para projetos, isso também é muito importante, porque você consegue criar, por exemplo, uma visualização de Kanban. Então, o Kanban, se você já usou o Trello, é aquela visualização em colunas, né? Que você consegue arrastar os cartõezinhos e uma série de outras coisas. Então, para projetos, você vai usar muito propriedades como a pessoa que foi marcada numa tarefa, né? O dono de uma tarefa, ou a pessoa que criou ou o encarregado de executar aquela tarefa, a data em que ela é para ser entregue, se aquela tarefa está concluída ou não. Então, os status, né, a propriedade de status dentro do Notion é muito importante porque vai te dar essa visualização rápida de se aquilo está pronto ou ainda não. Então, essa visualização de Kanban é muito interessante. Mas não é a única, não é o único tipo de visualização que a gente pode utilizar para esse uso de projetos do Notion. Você pode usar muito bem uma visão de calendário, uma visão de timeline, então tudo isso te ajuda a ter uma noção de tempo daquele projeto e com isso você consegue compartilhar com outras pessoas, com seus clientes, por exemplo, para que você tenha uma noção de quando aquilo fica pronto, se atrasou ou não. E uma coisa muito bacana que você pode fazer no Notion também é permitir comentários naquele documento. Então, se você teve um problema, por exemplo, executando uma tarefa e você quer informar o seu cliente, você pode marcar ele com um arroba, igual você faz no Instagram ou no Twitter, e o seu cliente vai receber uma notificação e saber, olha, aquele projeto, aquela tarefa teve um probleminha com XYZ, por isso não vai atrasar um dia, né? Ou enfim, ou se você conseguiu adiantar aquela tarefa, mesma forma, né? Então você pode deixar os comentários mencionando as pessoas nesse momento em que você utiliza o Notion para organizar projetos, né? Então você vai criar uma página principal daquele projeto em que você vai explicar, né, a documentação dele, vai explicar o contexto, etc, o escopo, e pode criar uma lista, né, uma tabela ou um Kanban, como eu falei, com todas as tarefas que pertencem a esse projeto, com o status dessas tarefas, beleza? Bom, comentei agora na nossa introdução aqui também que o Notion funciona como um segundo cérebro, né? Esse é o nosso uso número 3 e eu acho que ele é um dos mais legais, assim. Eu uso o Notion basicamente para tudo, né? Desde criar uma lista de ideias de presentes do que as pessoas poderiam me dar de presente algum dia na minha vida, né? Então, sempre chega aquela hora, aniversário, Natal, agora o Dia das Mães, enfim. O que você quer de presente, Luísa? E eu sempre ficava, putz, não sei. Então eu comecei a pegar o link de todas as coisas que eu acho legal, todas as coisas que eu gosto, e coloquei dentro de uma tabelona aqui no Notion, categorizado, né, dizendo, é roupa, enfim, cosmético, eletrônico, o que é. E tá ali o link, a paginazinha com o link pra pessoa saber aonde ela pode procurar aquele presente pra mim, né? Então é uma coisa bobinha, mas, né, serve como um segundo cérebro. Uma outra coisa muito legal que eu tenho usado no Notion também é para meu livrinho de receitas. Decidi começar o meu livrinho de receitas aqui com coisas que eu acho legal, receitinhas que eu gosto de fazer aqui em casa, e eu tô arquivando tudo aqui no Notion também, tá? Então é bacana isso, que você pode ir criando essa rotina de colocar essas informações em algum lugar que depois você pode consultar de uma forma bem simples. Aqui eu dei alguns exemplos bobinhos, né, do dia a dia, mas acho que, né, serve para ilustrar um pouco do que você pode fazer também. Outra coisa, né, ainda nesse assunto de segundo cérebro, quando eu tava planejando aqui o quarto do Ricardo, ou também mesmo até a organização da mala para maternidade, eu criei todo um checklist dentro do Notion para eu poder consultar se eu já tinha colocado
fralda na mala da maternidade, se eu tinha colocado, enfim, roupa pra mim, roupinha pra ele, e uma série de outras coisas que a gente precisava levar pra maternidade e que eu não queria esquecer de jeito nenhum. Então, o Notion serviu muito como segundo cérebro pra mim nesse momento, tá? Até porque, só fazendo um parênteses aqui, cérebro de grávida é terrível, mas só que ele só perde pro cérebro da mãe, que não dorme, tá? Fazendo esse parênteses aqui, né? Mas serve muito como esse segundo cérebro, tá, gente? Anotações de aula entram aqui também, então você pode organizar páginas diferentes. Então, por exemplo, se você está estudando um idioma, eu estou estudando espanhol. Então, eu criei uma página mãe chamada espanhol e dentro dela eu vou criando outras páginas para aquele dia de aula que eu tô tendo, as anotações ali. Beleza? Então, se você tá gostando desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal se você não fez isso ainda e aproveita para deixar aquele likezão bem bonito para que o YouTube saiba que você gostou desse conteúdo e possa, né, mostrar esse vídeo para pessoas assim como você que gostariam de ter dicas desse tipo, né? Então, a sua interação aqui é muito importante para ajudar aqui o canal a crescer e levar mais dicas bacanas para as pessoas além do nosso círculozinho aqui. E se você sabe de alguém que gostaria de ver um vídeo como esse ou uma dica desse tipo, por favor, copia o link, manda pro seu amigo, já pede para ele se inscrever e tal. Vamos fazer todo mundo aqui se abraçar nessa nossa baita corrente aqui de pessoas que curtem tecnologia e aplicativos legais, beleza? Bom, jabazinho feito, vamos continuar as nossas dicas sobre Notion aqui, tá bom? Nossa quarta dica, nosso quarto uso do Notion no dia a dia. Documentação e wiki, tá? Essa é um pouquinho mais específica, tá? Então, como eu fui falando aqui sobre projetos, etc., acaba entrando um pouco nessa linha de raciocínio, tá? Então, se você trabalha com tecnologia, se você tá com algum projeto, alguma coisa do tipo, e gostaria de criar um histórico, né, para que, por exemplo, você entregou o seu projeto e o seu cliente precisa utilizar aquele site ou aquele sistema. Então você pode fazer toda a sua documentação no Notion, explicar, olha, eu fiz tal coisa, isso aqui, esse recurso funciona do jeito XYZ, se você for integrar com alguma coisa, né, diferente, esse é o processo, enfim, você vai deixar tudo explicadinho ali para que as pessoas, né, que vierem depois possam consultar aquilo sem nenhum problema, beleza? Então o Notion, ele também serve como esse repositório de informações, tá? A Wiki também, né, vem muito nessa linha, né? É só uma forma diferente de você organizar a sua documentação. Quando ela é bastante extensa, é recomendável que você transforme isso numa Wiki, com diferentes páginas, enfim, uma organização um pouquinho mais específica, né? Então, você pode criar como se fosse uma lógica de capítulos ali, né? Com links entre as páginas ali para você referenciar isso da melhor maneira possível e tornar essa consulta mais prática, né? Então, quando você cria uma wiki, inclusive o Notion, né, você tá vendo aqui na tela, tem esse recurso agora de criar wikis, você pode fazer uma busca internamente nessa wiki. Então, é uma coisa muito legal. Então, eu quero saber como integrar o sistema que eu acabei de criar aqui com um outro tipo de solução, ou como eu resolvo o problema tal. Né? Então você busca ali a pessoa, né, que vai consultar esse material pode fazer essa busca sem problema nenhum, certo? Bom, e chegando ao fim, né, eu acho que eu deixei uma das coisas mais legais aqui pro final. Mais legais na minha opinião, né? Se você tem outros usos aí pro Notion que você acha legal, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas aqui a nosso quinto uso, nossa quinta dica sobre como usar o Notion no dia a dia é para cursos rápidos, né? Então, se você pode gravar um vídeo como esse aqui, criar, né, a estrutura de páginas dentro do Notion e deixar os links, né, para o seu vídeo, você pode inclusive incorporar, né, fazer o embed dos vídeos do YouTube, por exemplo, ou de outro serviço de vídeos, de hospedagem de vídeos dentro do Notion, né? Só colar o link, ele vai mostrar a miniatura e até mesmo executar o vídeo ali dentro. Você faz isso e depois cada vídeo com uma página, e aí você pode depois utilizar na página mãe ali, né, uma visualização de galeria. Então você vai ter as miniaturas, né? Você pode tirar uma print do seu vídeo, colocar isso como imagem de capa ou imagem destacada, né, da página do Notion, e a partir daí você usa isso como visualização de galeria e vai ter aquela carinha meio Netflix, assim, sabe? Então fica bem legal. É uma forma bem interessante de você utilizar o Notion, né, para cursos. Mas é só com vídeo? Não, você pode fazer um curso
sem utilizar vídeo, sem problema nenhum, pode ser só texto, né? Você pode escrever, enfim, depende do seu público, se o seu público prefere vídeo ou texto, né? Sem problemas. Então você pode fazer sim essa lógica. Eu, inclusive, já utilizei em um projeto faz algum tempo essa visualização de galeria que eu tô sugerindo aqui para cursos para fazer um banco de visualização de objeções comerciais. Então fica bem interessante, assim, eu fui pegando um tipo de objeção e qual era a resposta recomendada, e a partir daí usei essa visualização de galeria, ficou bem bonitinho, utilizando filtros e tal, ficou bem legal. Pena que eu não posso compartilhar isso aqui, mas é um projeto fechado, né, enfim. Mas fica bem bacana, você pode usar essa visualização de galeria de uma forma bem simples, beleza? Bom, pessoal, essas são as nossas 5 dicas aqui. Eu quis trazer só 5 para ficar um pouco mais enxuto, mas deixa a porta bem aberta aqui. Se você tem alguma outra dúvida, se você gostaria de entender melhor algum outro recurso do Notion, por favor, comenta aqui e me fala, que eu vou adorar trazer isso para você. E se eu não souber, claro, eu vou pesquisar, vou atrás e a gente vai trazer esse material aqui, beleza? Então, um grande abraço para você. Só lembrando, se você não se inscreveu aqui no canal, faça isso, deixe seu like, deixe seu comentário e a gente se vê na próxima. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.